Irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus nesta manhã de terça-feira. Estamos iniciando mais um programa Orando nos Lares. Minha esposa, impossibilitada de estar aqui hoje, estou eu e Júnior. Ela está hospitalizada, ainda sobre a atenção médica, não pôde conseguir uma alta para estar conosco aqui. Mas nós vamos realizar este culto que ela faz, que ela dirige há mais de 33 anos. E vamos restritos, como estamos hoje, ao nosso celular, porque sempre usamos os dois celulares, o meu e o dela para anotar os pedidos de oração. Então hoje vamos ficar restritos ao celular que eu tenho aqui, que eu estou usando para gravar esse programa, de modo que vai haver um pouco de dificuldade para conhecer as necessidades do povo de Deus. Mas Deus conhece e Ele vai atender o pedido de cada um. Amém? Então nós vamos começar esta reunião nossa, que reúne pessoas de vários lugares, cantando alguns hinos, como sempre fazemos. E vamos começar pelo hino 83 da harpa cristã. Então, na harpa cristã, um hinário que tem uns hinos muito bonitos. E nós temos lá esse hino que fala: não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face, no teu lar, eu te verei, Jesus. É uma mensagem de fé, de confiança. Mais perto de Jesus procuro sempre eu estar, mais perto que o ouro do seu ramo admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que sorrindo vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas em me perturbar, o bálsamo Ele tem, mas toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Vamos prosseguir cantando o número seguinte, número 84. O grande eu sou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Esse é o nosso Deus que está conosco, nunca nos desampara. Não importa a nossa condição, onde estamos. Caso minha esposa hospitalizada, eu gostaria de estar aqui em contato com as irmãs, com os irmãos, como ela sempre fez, mas estamos impossibilitados. Impossibilitada por causa da saúde.
mas nós vamos prosseguir cantando esse hino que fala da grandeza e do poder de Deus. Não perturbeis o coração, pois eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, no céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa do meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Nós temos mais um hino que é o hino 171. Vamos cantá-lo também. 171 da harpa cristã. Nós estamos cantando aqui alguns hinos mais simples, no ritmo quaternário, binário, porque o Júnior é o nosso acompanhante e ele ainda não toca no ternário, não é no ritmo ternário, valseado, mas então ele está nos ajudando aqui atrás com o seu tamborim ali, e é uma bênção porque somos uma família aqui de música. Minha esposa tocava violino quando eu conheci na igreja. Hoje ela não teve mais condições de continuar com o instrumento, mas a nossa família sempre foi uma família de músicos, não é? Nossas filhas tocavam piano e outros instrumentos, guitarra, e graças a Deus que o Júnior está aprendendo a tocar o tamborim. Esse hino fala do nosso testemunho.
Era o pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com o seu sangue me lavou. Me lavou. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, por seu sangue me lavou. Que Jesus me concedeu, Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser remado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. O amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu estará, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. É uma letra bonita, às vezes o hino não é muito fácil de cantar, principalmente para mim que tenho a voz grave, e cantar a voz de soprano não é fácil. Mas vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso para no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. É uma letra realmente muito bonita. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Nós vamos cantar ainda mais um hino, o número 360, também da harpa cristã. Nós cantamos hinos de vários inários aqui, mas são os hinos mais conhecidos do nosso público, então nós cantamos aqui esses hinos. Esse 360 fala da preciosa fonte sanadora, isso é, saradora, fonte que sara, que resolve o problema, que sana o problema. Vem a fonte sanadora que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Nesta fonte que nos sara, encontrei real perdão. Minha veste fez-se
clara tenho purificação. Nesta fonte que nos cura, deu-me Cristo salvação. Sã tornou minha alma e pura, e lhe deu consolação. E a última estrofe. Vem a fonte que te cura, hoje vem purificar tua alma que impura, lá no céu não pode entrar. A santificação é necessária. A Bíblia diz, busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A conversão nos tira do mundo, mas só a santificação tira o mundo de nós. Essa é uma expressão de John Wesley. E com ele e seus amigos, o chamado Clube Santo, que em 1738 iniciou um trabalho muito lindo na Inglaterra e se alastrou pelo mundo todo. O trabalho metodista, o movimento metodista. E esse trabalho restaurou a doutrina da santidade. Era uma doutrina um pouco esquecida, mas a ênfase dos metodistas foi exatamente na santidade. E a expressão de John Wesley era que não basta a gente ser convertido, é preciso ser santificado. A conversão é um ato único, a pessoa se converte, mudou de rumo. Agora, a santificação é contínua, é gradual, é progressiva. Nós vamos nos santificando à medida que vamos vivendo em comunhão com Deus, comunhão com a sua palavra, em comunhão com os hinos, em comunhão com os irmãos, nas orações. Enfim, nós vamos crescendo e vamos perdendo esse contato com o mundo. O mundo, a gente sai do mundo, mas às vezes o mundo não sai de nós. Isto é triste. Eu conheço pessoas que saíram do comunismo, mas o comunismo não saiu delas. E depois de muitos anos de fé ainda tinha lá aquela tendência para o marxismo, para essa área, esse tipo de sistema de governo que já faliu em todo o mundo, mas tem alguém que ainda insiste em trazer isso, especialmente para o Brasil. O Brasil passou por fases muito difíceis. Nós brasileiros devemos a Getúlio Vargas 2 livramentos. Foi o movimento constitucional de 32 ou 33 por ali, que livrou o Brasil do esquerdismo, do comunismo. O movimento é liderado por Luiz Carlos Prestes, a coluna Prestes, correu o Brasil levando a mensagem do comunismo, a mensagem desse sistema político, mas o Getúlio Vargas, com uma lei, conseguiu parar o movimento e abafou tudo. E mais, no último mandato dele, no último governo dele, ele também conseguiu barrar a entrada do fascismo, o nazismo no Brasil. A tendência era muito forte, grupos muito fortes de extrema-direita queriam trazer esse sistema político para o Brasil. Mas ela associou-se com os aliados. O presidente dos Estados Unidos esteve no Brasil, Jefferson, acho que foi Thomas Jefferson, não, foi um outro presidente, cujo nome não me lembro, mas o fato é que o Brasil entrou na guerra contra o nazismo e nossos soldados foram para a Itália e fizeram proezas lá e conseguiram vencer diversas batalhas. E o Brasil também se livrou desse outro tipo de absolutismo. Isso são histórias que acontecem, muita gente nem sabe por que isso aconteceu, mas Deus usa pessoas, como usou aqui nos Estados Unidos
o presidente Reagan, um homem de fé, um homem que acreditava na Bíblia, acreditava em Deus, e era um homem de oração, e por isso ele foi tão bem sucedido em tudo que ele fez aqui no país, e conseguiu fazer que o comunismo parasse na Europa, conseguiu fazer que aquela muralha de Berlim caísse por terra, porque assim que ele se elegeu presidente dos Estados Unidos, visitou Berlim, e de lá ele deu um grito: Gorbachev, derruba este muro da vergonha. E não é que o muro caiu mesmo. E a Alemanha foi liberta. E depois disso eu estive lá e a gente vê a diferença muito grande. A Alemanha foi berço da reforma protestante, a reforma luterana. E lá no castelo de Wittenberg, estive visitando eu e minha esposa, um grupo de brasileiros, e exatamente no ano que fazia 500 anos do início da reforma protestante. A reforma foi iniciada, né, diríamos assim, deu o marco da revolta dos protestantes, diríamos assim, contra o domínio da idolatria em todo o mundo. Foi exatamente em 1517. E em 2017 estivemos lá, portanto 500 anos depois. E o nosso livro, que tinha sido lançado no Brasil, A Reforma Protestante, foi lançado no nascimento de Lutero, 500 anos do nascimento de Lutero, em 1987. Esse livro foi relançado, ampliado, enriquecido, em 2017, comemorando assim os 500 anos do nascimento da Reforma. São fatos da história que que vale a pena a gente guardar, né? Não esquecer. Mas este último hino fala dessa fonte que Jesus abriu. Não havia nada que pudesse atender a necessidade do povo. Jesus estava em Jerusalém e era um dia de festa e, por certo, fila muito grande de pessoas com seu cântaro no ombro, debaixo do braço, esperando a vez de conseguir água. E Jesus se levanta e grita: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu interior. É uma fonte viva que quer jorrar também na nossa vida. Quem recebe Jesus, recebe esta água viva, essa fonte viva. Então vamos cantar esse último hino aqui da nossa série de hinos hoje. Vem a fonte sanadora que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Desta fonte que nos cura, encontrei real perdão. Minha veste fez-se clara, tenho purificação. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Desta fonte que nos cura, Deus em Cristo me salvou. Santo tornou minha alma impura, Ele deu consolação. Oh, preciosa fonte sanadora, para
a todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Vem a fonte que te jura, hoje vem purificar a tua alma que é impura, lá no céu não pode entrar. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Amém, Jesus, amém, Jesus. Temos aqui diversas pessoas participando desse programa. O Flávio Galzolari, ele escreveu aqui: Deus é bom e cuida de nós, graças a Deus. Temos aqui Orlando Bonfim e diversas outras pessoas. Maria, temos aqui Ivan Barbosa, e alguns estão pedindo oração. Esse irmão está lá, ele é do Piauí, e peço a oração por pastor Mesquita, presidente da igreja, da Assembleia de Deus lá. Conheci pastor Mesquita, Deus abençoe, vamos orar por ele. Maria Cândida Maciel, da Bahia, também pede aqui. Marluce Santos, Deus abençoe pastor Abraão, irmã Lucinha e Júnior, traga saúde para irmã Lucinha, graças a Deus. Então nós temos aqui diversas pessoas participando dessa reunião. Eu vou fazer uma leitura bíblica, comentar alguma coisa e depois nós vamos estar orando por esses pedidos e por outros que, por certo, vão aparecendo aqui. Sônia Rodrigues Fontoura também aparece aqui, mas vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo 133, é um salmo que fala de comunhão, que fala de orvalho, já que nós estamos falando aqui em fonte. Nós vamos ler esse salmo, que é um salmo muito lindo. Ele diz assim, Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A bênção da vida para sempre. Deus é um Deus de vida. Esse mundo jaz na morte. A morte campeia neste mundo. Principalmente quando há uma pandemia como esta, que já levou centenas de milhares de pessoas prematuramente à morte, porque é um inimigo invisível, é tão pequeno que pelos vãos da costura da máscara que a gente usa, pode passar por um vãozinho daquele 10.000 vírus. Como é que nós podemos controlar isso se está no ar e invisível? Nós não vemos. Mas é uma peste, é uma praga. Jesus falou do tempo em que viria. E esse tempo chegou, né? Nós estamos vivendo esse tempo difícil, um tempo em que o mundo está, diríamos assim, vivendo o seu final do sistema atual. O mundo jaz no maligno, mas muito breve Jesus vai assumir o governo deste mundo. Isto é assunto dos mais claros que nós temos na Bíblia. Está presente em toda a Bíblia Sagrada. Jesus virá
para reinar neste mundo. Ele vai reinar aqui 1000 anos. É um tempo literal, porque a Bíblia usa linguagem literal. Em muitos casos, quando nós lemos acerca dos períodos de 70 semanas de anos, são períodos literais. Tivemos 3 períodos de 70 semanas de anos já cumpridos. O primeiro deles, da chamada de Abraão até o Êxodo, o segundo período de 490 anos, ou seja, 70 semanas de anos, do Êxodo até a inauguração do templo em Jerusalém. Da inauguração do templo em Jerusalém até a reconstrução de Jerusalém, por Neemias, mais 490 anos. Evidentemente, descontando daí os períodos em que Israel esteve debaixo de cativeiro, sob domínio de outros povos. Isso aconteceu no período dos juízes, isso aconteceu também já no terceiro período, quando Judá passa 70 anos no cativeiro da Babilônia. Por isso é que aos 490 anos nós temos um período de 70 anos, foi um total de 560 anos, desde a inauguração do templo até o início da reconstrução de Jerusalém. E esses períodos estão no meu livro, que trata dos números da Bíblia, o significado dos números da Bíblia. O último período começa com a reconstrução de Jerusalém. Está dividido em 3 partes: 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Sendo que esta última semana está dividida ao meio. É muito interessante isso, como tudo isso tem se cumprido à risca. Os judeus cumpriram o primeiro período de 7 semanas, tempos difíceis, quando Jerusalém foi reconstruída, o templo reconstruído, tudo com muita dificuldade. Os retornados da Babilônia tinham dificuldades, os Zorobabel e outros estavam ali na liderança, os profetas estimulando o povo a não se desanimarem, enfim, a reconstruir a nação, e tudo isso foi muito difícil. Depois vem o período de 62 semanas, que esse segundo período termina na morte de Jesus. O Messias seria tirado no final da semana 62 do segundo bloco, portanto seria a semana 69. A última semana foi postergada, foi enviada para o futuro. Israel deixou de estar no centro da vontade de Deus. Israel foi posto de lado por ter rejeitado o Messias. A igreja nasce, e enquanto a igreja estiver na terra, Israel não assume o seu lugar para cumprir a última semana que lhe resta, porque nunca cumpriu essa última semana. Essa última semana, Israel vai cumpri-la a partir do arrebatamento da igreja. E aí vai surgir praticamente o Apocalipse. Vai se cumprir do capítulo 4 até o final, vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Nós temos, então, aquele período que surge os selos, surgem aqueles animais, e surge as 2 testemunhas e pragas, e isso tudo um tempo de muito sofrimento. A primeira parte da última semana vai reinar o ditador do mundo, um homem que vai parecer trazer solução para os problemas do mundo, porque vai haver muita confusão, vai haver guerra nuclear, vai haver uma mortandade muito grande, esse mundo será num caos. Mas Jesus avisou de tudo isso, capítulo 24 de Mateus, capítulo 21 de Lucas, tratam desses tempos difíceis que nós estamos prestes a viver após o arrebatamento da igreja. Mas a metade da semana, porque Israel vai ter a permissão de cultuar a Deus, essa é uma aliança que vai ser feita com a liderança de Israel. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, a parte ligada ao Império Romano vai
cancelar, vai quebrar essa aliança e vai tentar destruir Israel. Então vem povos, exércitos de várias partes do mundo para aquela grande planície chamada Armagedon. Passei por lá muitas vezes e vi aquela planície toda do alto do Carmelo. A gente é uma planície gigantesca. Quem esteve lá no monte, num dos montes daquela planície, que está no final da planície, foi o imperador da França, o Napoleão Bonaparte. E olhou aquela planície toda e exclamou: todos os exércitos do mundo poderiam juntar-se aqui. Isso está falando exatamente do que a Bíblia anuncia, que vai haver um exército volumoso tentando destruir Israel. Só do Oriente sobem 200 milhões de soldados. O que é isto? Número real. Hoje é perfeitamente possível. Só uma nação, só a China pode mandar 200 milhões de soldados, porque ela tem gente demais e problemas difíceis para resolver. Até recentemente, se todos os jovens na China quisessem se casar, faltariam esposas para 39 milhões deles, por causa de uma política de um filho só por casal. As famílias não queriam filhas, queriam filhos, porque o filho leva o nome da família. A filha não leva o nome da família, ela perde o nome da família, porque vai passar para a família do marido. Por isso, não nasciam mulheres e durante muito tempo o número de homens foi aumentando em relação ao número de mulheres. Isso é um problema que a China tem, um problema social. E não vai ser nada difícil de juntar um exército imenso e seguir para o Oriente. 200 milhões é o número que a Bíblia diz, literalmente, 200 milhões. Sobem do Oriente para aquela planície toda. Vai caber, porque aquilo é muito grande, aquela planície imensa, a chamada planície de Esdraelon ou Armagedon. Estamos falando de coisas futuras, mas não é um futuro tão distante. O mundo está vivendo nesse princípio de dores. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Olha para a política do mundo. Olha para recentemente o presidente dos Estados Unidos fez um pronunciamento aí falando da China, que a China está crescendo de um modo tão grande, já supera os Estados Unidos em várias áreas. Só na Marinha Naval, ele diz que tem 15% acima dos Estados Unidos. O que é isto? É um poder que se levanta muito forte para esses tempos finais. Mas essa guerra chamada do Armagedon, ela não vai acontecer, porque Jesus vem e salva Israel. E toda aquela multidão vai morrer. E as aves são convocadas para comer carnes de generais, de capitães, de soldados e de milhões de pessoas que vão perecer. Jesus desce do céu com poder e grande glória para estabelecer o seu reino milenial. Então tudo começa, tudo será refeito. E Jesus vem para restaurar todas as coisas e reinar aqui um governo de paz. Da paz e do progresso não vai haver fim, diz a Bíblia. Uma paz cada vez maior. 1000 anos de governo, Satanás amarrado no final, no fundo do abismo, e as duas bestas do Apocalipse lançadas vivas no lago de fogo. São coisas que a Bíblia diz com muita clareza. E a igreja estará reinando com Cristo aqui. A igreja arrebatada vai voltar com Jesus para o reino milenial. São bênçãos que nós temos na Bíblia Sagrada. Mas esse texto aqui fala de uma união tão importante. Como é bom e agradável quando os irmãos
convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Interessante que Arão era sumo sacerdote, um tipo de Cristo como sumo sacerdote. Jesus é sumo sacerdote, isto é, o supremo sacerdócio. Nós somos o sacerdócio real, somos sacerdotes. Cada cristão é um sacerdote, cada mulher é sacerdote ou sacerdotisa. Estamos todos fazendo parte de um sacerdócio no mundo inteiro, que temos um sumo sacerdote. A palavra sumo quer dizer um só. Então nós temos uma incoerência na Bíblia que Lucas denuncia quando fala de dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Isso é um absurdo. Não pode ter dois, porque se é sumo, é um só. Mas o verdadeiro sumo sacerdote é Jesus. Aquele sacerdócio arônico já passou, Jesus cumpre aquele sacerdócio porque ele é sumo sacerdote, não segundo a linhagem de Arão, uma linhagem de sacerdotes que morriam, que adoeciam, ficavam velhos, mas Jesus é sacerdote eterno, segundo a linhagem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? A pessoa do próprio Jesus, que esteve lá com Abraão, porque ele não tem nem pai nem irmão, não tem ascendência nem descendência, ele aparece com os elementos da ceia e abençoa Abraão. Abraão era o maior na terra, mas maior do que ele. Abraão reconheceu que a Melquisedeque era maior do que ele, deu os dízimos. Nós temos estas verdades maravilhosas na Bíblia Sagrada, mas o óleo desce sobre, é colocado na cabeça de Arão, mas ele desce até a barba de Arão. Isso significa que Jesus é o cabeça da igreja, mas o óleo, isto é, o Espírito Santo que ungiu Jesus, não ficou apenas em Jesus, na cabeça, mas desce para a barba e até as orlas das suas vestes, isto é, para a igreja, que é o corpo de Cristo. A graça, o Espírito Santo desce até as roupas do sumo sacerdote, uma representação da igreja aqui. Depois fala do orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Sião está em uma região alta, montanhosa, mas o Hermon é mais alto, e estivemos lá ao pé dele mais de uma vez, e lá nasce o Rio Jordão, ao sopé do Hermon, aquela montanha imensa. Só que o topo dela tem sempre muita neve. No verão essa neve, o verão é muito seco em Israel. Israel não chove de abril até novembro, e normalmente não chove de novembro até abril, sim, muita chuva, mas final de abril acaba as chuvas, e aí vem a primavera e o verão e o outono praticamente sem chuva, e só lá para novembro que voltam as chuvas. Essa é a situação daquela região lá. Mas esse tempo todo, o que é que protege, o que é que traz vida? A neve depositada no cume do Carmelo, aliás, do Hermon. Os ventos vão soprando e vão levando essa neve, que vai se transformando em orvalho e irrigando os montes de Sião, os montes de Israel, uma nação pequena que recebe aquele orvalho que vem do norte e vai abençoando. A Bíblia usa essa figura aí falando de união. Quando o povo de Deus está unido, é uma coisa linda. Esse gozo, essa paz, essa unção vem sobre o povo. E o povo sente essa proteção sempre, esse orvalho do Hermon, que é trazido pelos ventos quentes e vai espalhando por sobre toda a nação e pelos montes de Sião. Sião é Jerusalém, rodeada de montanhas. Então nós temos esta figura linda na Bíblia Sagrada, porque ali, na união, Deus abençoa
com a vida para sempre. A bênção da vida. Bênção da vida. Está aqui. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Nessa união, nessa harmonia, a igreja unida recebe a bênção da vida, vida espiritual. Esse mundo é um mundo de morte. Jesus disse que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho dele, ele não mudou de profissão, ele continua fazendo o mesmo. Estamos vivendo um tempo de alta tecnologia e um mundo muito bem desenvolvido, mas grande parte desse conhecimento humano é de destruição. É possível haver uma destruição muito grande, uma explosão nuclear, uma guerra nuclear. A Bíblia fala, no Apocalipse, de que morre 1/3 da população da Terra. Imagine hoje uma guerra nuclear. Vai matar aí mais de 2 bilhões de pessoas. Nunca houve isso na Terra. Mas a Bíblia diz que vai morrer 1/3 da população da Terra e fala de grandes mortandades, porque, infelizmente, o homem produziu o veneno capaz de matar toda a raça humana, destruir a vida na face da Terra. Mas há uma promessa na Bíblia. Deus vai abreviar aqueles dias por causa dos escolhidos. Deus não vai deixar que esse mundo seja destruído pelo homem. O homem é um predador. É triste isto. Olha para o Brasil e a gente vê o Rio Paraíba, que se pode atravessar andando a pé. Quando, nos tempos em que os portugueses chegaram na região, o Rio Paraíba era navegável de ponta a ponta. E os barcos iam navegando porque havia abundante água, havia as florestas ao redor, mas as árvores foram todas cortadas, foram derrubadas. E o desmatamento deixou o rio quase que vazio. Este é o processo. Aconteceu mesmo no Nordeste. Então, por que o Nordeste é um território tão rico, uma terra tão fértil, fica numa miséria? Porque não tem água. Porque a água desaparece quando nós mexemos no equilíbrio, mexemos na natureza e destruímos o equilíbrio ecológico. Mas a Bíblia fala de bênçãos e fala de uma fonte que sara, que cura. Essa fonte é Jesus Cristo. Ele tem essa água viva. Ele disse, venha a mim. Quem tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Água viva, água pura. E Jesus falou à mulher samaritana, essa água, quem bebe dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que sede? Sede de alguma coisa eficaz, de alguma coisa séria, de alguma coisa que realmente satisfaz. É sede da água da vida. E quem vai a Jesus a recebe água da vida. Água da vida. Nós vamos concluir hoje mais cedo essa reunião, porque minha esposa está chamando lá do hospital e eu preciso atendê-la. Mas nós temos aqui Enéas também participando, assistindo essa reunião lá de Oklahoma e diversos outros irmãos que apareceram aqui. Dedé Monteirani está assistindo, Maria Cândida Maciel, sempre assistindo, e diversas outras pessoas aqui. O Flávio, como já disse, e diversos outros irmãos. Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar em favor dos que nos assistem, em favor dos enfermos. Se você tem uma necessidade, coloca essa necessidade agora diante de Deus. Confia e acredite que Deus pode fazer um milagre de cura na sua vida. Amém? E vocês têm uma fonte diante de você. Beba dessa fonte. Creia em Jesus, confie nele, e ele vai descedentar a sua alma, vai encher você de vida, de água viva, não é água morta, água poluída. As religiões estão todas elas poluídas pelo pecado, pela sujeira, mas Jesus tem uma água pura,
uma água que dessedenta, que tira a sede e que satisfaz plenamente o nosso espírito, muito mais que o nosso corpo, porque é água espiritual para a nossa vida eterna. E Jesus veio para nos trazer vida eterna. Promessa de Deus. Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna só Jesus tem para dar. Se você não tem vida eterna, você terá morte eterna. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos de um modo pleno, muita vida. Não se trata de vida gotejada, mas vida derramada. Ele derrama no nosso coração esta vida especial. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de trazer aos irmãos mais um orando, nos assistindo. Abençoa cada um. Os que estão enfermos, o Senhor pode curar. Dando a bênção da saúde. Opera um milagre em cada vida, em cada pessoa. No nome bendito de Jesus. Olha para as necessidades de saúde daqueles que estão enfermos, necessidade de libertação daqueles que estão presos de várias formas. O Senhor é o libertador, o Senhor é aquele que quebra as algemas, quebra as prisões e livra os teus filhos da prisão deste mundo. E abençoa, meu Pai, o Brasil, abençoa também os Estados Unidos, abençoa Israel. Nós oramos por todos estes países e pelas pessoas que nos assistem e que vão ainda rever esse programa. Seja com cada um, no bendito nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.